Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje, aqui no nosso canal Servir Ponto de Luz, nesse quadro chamado Conversando Sobre, cujo tema de hoje é um tema difícil, é um tema complicado, é um tema que levanta debates, que causa revolta, mas que tem a sua razão e motivo de ser perante a doutrina espírita. Então hoje a gente vai falar sobre as guerras na visão da nossa doutrina. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, ela não vai saber, ela não fala a nossa língua, mas eu tenho uma amiga pessoal muito querida, o nome dela é Daria, ela é da Ucrânia e ela tem passado por momentos assim de tensão, tristeza, angústia, desde que começou a guerra na Ucrânia, já tem mais de 2 anos. Então, assim, ela é uma pessoa que eu tenho contato, que tem um contato direto, está sendo afetada diretamente por essa guerra. Ela mora aqui na Espanha, mas a família dela é de Kiev, a capital da Ucrânia. Então, assim, vivem em constante terror, medo, ameaça, bombas, estilhaços, incerteza de saber se vão comer, se vão ser arrastados, né, pelo exército para servir. Ela tem um irmão que está servindo, muitas vezes colocam a pessoa numa destinação que nem sabe onde é, numa localidade que nem sabe onde é. Então tudo tem muito segredo de Estado, tudo é muito estratégico no ponto de vista militar. Então nós civis, né, as pessoas normais, acabamos por ver a nossa vida, né, à mercê desses governantes, ainda que a gente esteja contra muitos deles, né? Então, assim, o principal ponto de uma guerra é que não existe mais uma vida individual, é uma vida coletiva a ser servida para uma nação, a serviço de uma nação. Então, hoje eu queria dedicar esse estudo a ela, que apesar de todas as dificuldades, as vicissitudes, ela não deixa de estar com a família dela, né? Mesmo que à distância, de amparar todos eles. Ela tem uma religião que ela é católica ortodoxa, que é diferente, né, do catolicismo que a gente conhece, mas ainda assim ela acredita na espiritualidade, ela acredita na prece, ela acredita no bem, no amor, na justiça divina. Então é isso que eu acho que é o mais importante. Bom, queria fazer esse contexto, essa abertura. Vocês sabem que eu sou jornalista, então antes da gente entrar na parte da doutrina espírita, eu também gostaria de comentar 2 livros de uma autora que eu gosto muito. Se eu não me engano, ela é bielorrussa, o nome dela é Svetlana Alexievich. E aqui fala sobre o papel da mulher soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra não tem rosto de mulher. Muitas delas não iam para o front, mas estavam como cozinheiras, estavam como médicas, né? O papel da mulher social também é muito impactado durante um conflito armado. Muitas delas sofrem vários tipos de violência. Então, assim, esse livro é um livro que eu indico para a gente aprender, para a gente estudar sobre a história. E esse outro, Meninos de Zinco, também da mesma autora, né, que ganhou o Prêmio Nobel. Ele fala sobre garotos de 14, 15 anos que da União Soviética foram enviados para a guerra no Afeganistão. Então, assim, as mães esperam os filhos voltarem, mas o que elas recebem é um caixão vazio, porque nesse caso aqui específico tinha um motivo de ser a guerra, né? Os militares da União Soviética davam um motivo que era sobre trazer a paz, né? A paz armada, que é como comumente se diz, mas que na verdade não era nada disso. Eles queriam um conflito por outros motivos e aí vidas eram perdidas. Nesse livro aqui tem uma passagem que eu acho que me chocou muito, que tem uma mulher que ela tá numa floresta com outras pessoas, e ela tem um recém-nascido, eles estão escapando de militares opostos, e ela tem um bebê recém-nascido e corre o risco dele chorar, porque eles já estavam há dias sem comer nada, então a criança estava com fome. Mas que eles não podiam fazer nenhum barulho, senão os militares iam encontrar eles e assassinar eles. Então ela sufoca o bebezinho, né, o próprio filho,
como uma medida de salvar todas as outras pessoas. Então, assim, como que se perde, né, a humanidade. Imagina o papel dessa mãe tendo que fazer isso para uma criança que ela amou, que ela tanto desejou, mas que naquele momento foi a saída que ela encontrou para salvar outras pessoas, né? Na questão 747 do Livro dos Espíritos, antes da gente falar sobre as guerras, eles falam também sobre o assassinato. E o Kardec pergunta: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Por exemplo, essa mãe que matou essa criança em prol de outras pessoas, em prol da sua própria segurança, ela é tão culpada quanto outras pessoas que cometem o assassinato, né? Tem outras perguntas também no Consolador que fala sobre a mão de um carrasco que não quer cometer aquele ato, né, dos momentos finais de tirar uma própria vida, se ele não quer fazer aquilo, se ele também é culpado. Então a resposta é: já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Gente, o fato é que as mortes, os assassinatos, a guerra, elas fazem parte da história da humanidade há milhares e milhares de anos. Então essa é a nossa condição humana. Isso pra gente é o normal. A paz não é o normal. A paz é o conflito. Porque somos ainda espíritos imperfeitíssimos. Na questão 749, tem a pergunta: tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Porque foi como a gente disse, acabou individual a serviço de um coletivo. Tantas pessoas estão ali, não sei mensurar quantas, né? Mas cada um com a sua consciência. Mas quantas pessoas estão ali porque apoiam aquele conflito armado, ou porque estão ali por obrigação, ou por coerção, ou por medo, né? Então, o homem, ele tem culpa desses assassinatos, não quando constrangido pela força, né? Quando tem alguém mais forte do que ele, alguém que tem uma escala, né, uma hierarquia superior a ele que decide isso. Mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. E isso a gente vê em vários exemplos também. Inimigos que seriam no papel, mas que ainda assim se ajudam, né? Quantos alemães durante a Segunda Guerra acolheram pessoas, incontáveis filmes que acolheram até os judeus, né? Que isso era o ultraje maior, e ainda assim. Então, assim, o indivíduo vai ser culpado pelo mal que ele praticar e também pela humanidade que ele tratar o seu semelhante. Então, sobre as guerras em si, no Livro dos Espíritos, tem as questões de 742 e 745. Eu não vou ler todas aqui, eu acho que também é nossa parte, né, de estudar e verificar mais e pesquisar a fundo. Então, eu trouxe outros dados a respeito das guerras em si e a gente vai comentando à luz do Espiritismo, né? Então, assim, esses dados eu encontrei da Correlates of War Project, que é um projeto que estuda, né, eu achei na internet, que estuda dados mensurados sobre a guerra. E o conceito de guerra, ele é muito abrangente. É um conflito armado, mas alguns historiadores dizem que depende do tanto de vidas perdidas, depende disso e daquilo. Então eu fui pesquisar quantas guerras aconteceram até hoje. Sobre os conflitos tribais na pré-história, não tem como mensurar, porque até então a gente não tinha dados escritos, né? Então não se sabe dizer. Esses conflitos da pré-história datam de 3.000 anos antes de Cristo. Então foram os greco-persas, os púnicas, as conquistas do Alexandre o Grande, o Império Romano, as guerras medievais. Aí já não dá para mensurar quantas foram. Então a história da humanidade foi construída na base do aniquilamento e da matança, né? Então aí já não tem como mensurar. Guerras e conflitos armados totais, estima-se que tiveram de 1.000 a mais ou menos 3.000 guerras desses últimos séculos, né? Depois da vinda de Cristo até 2025, ou seja, 2025 anos depois, estima-se que tenham mais de 3.000 guerras.
Ou seja, pelo menos mais de uma guerra por ano já teve, o que é um absurdo. No século XX, estima-se que existem agora cerca de 250 conflitos armados. Perdão. No século XX, né, estima-se que tiveram 250 conflitos armados, contando as duas guerras mundiais. E em 2025, ou seja, acontecendo agora, estima-se que existem cerca de 70 conflitos armados significativos, né? Não são as pequenas revoltas ou as insurreições, são conflitos de grupos étnicos ou de países em si, né? Então, a gente sabe tudo o que está acontecendo na Palestina, a gente sabe o que está acontecendo na Ucrânia, vira e mexe, né? Iraque, Síria, Sudão, esses países da África também, eles têm uma disputa muito grande por causa de minérios, por causa de diamante, enfim. A corrupção é muito grande, então grupos enfrentam-se uns aos outros. Então, com que objetivo? Por que Deus permite isso? 744. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? E a resposta é a liberdade e o progresso. E muita gente vai dizer, como que vai trazer a liberdade se a guerra escraviza o outro? Como vai ter progresso se tudo é destruído? Então, a parte da tecnologia, vamos citar. Na Segunda Guerra Mundial, criou-se a invenção do radar, os primeiros computadores e avanços na medicina, como os antibióticos em larga escala. A corrida armamentista da Guerra Fria impulsionou a exploração espacial e criou tecnologias que a gente usa hoje como o GPS. Através das guerras, muitos sistemas de opressão foram abolidos. Países africanos e asiáticos tiveram independência, conseguiram, e até na América do Sul, inclusive o Brasil, conseguiram a independência através dessas guerras coloniais. A Guerra Civil Americana levou à abolição da escravatura. A Segunda Guerra Mundial resultou na queda do nazismo na Europa, ainda que a gente saiba que ainda existem esses grupos, e isso é uma coisa muito preocupante, mas que uma ameaça global foi extinguida e foi com a fundação da ONU, que a gente também sabe que a ONU ela poderia ter uma influência maior, quer dizer, ela pode ter até uma influência maior, mas ela não tem aquela atuação como a gente gostaria de ver essa instituição tendo, né? Então, no mundo, os malefícios da guerra superam os benefícios, porque são vidas perdidas, vidas que custaram, né? Países que foram destruídos, uma indústria que lucra, que é a indústria armamentista, que é uma das indústrias que mais lucra no mundo, né? Tanto de maneira legal como as forças militares, criações de tanques, mísseis, as coisas supersônicas, e hoje em dia está super tecnológico, e ilegalmente, né? Que a gente sabe que a indústria armamentista também financia o crime organizado, o terrorismo. Muitas nações assim estão envolvidas por debaixo dos panos, né? Com organizações terroristas também. Então, o comércio internacional de armas é um dos mais lucrativos, como eu falei. E temos 5 maiores exportadores, como os Estados Unidos, a Rússia, a França, a China e a Alemanha, dominando as partes das vendas globais. Isso aqui não é só uma aula de história, isso aqui não é uma aula de política, isso aqui não é uma aula de geografia, não, é uma aula espírita que a gente está dando uma pincelada. De novo, a liberdade e o progresso custam diversas vidas. Mas por que ainda tem essa parte injusta, né? De por que Deus permitiria isso? Não é suficiente essa resposta. Eu fiquei assim, parece que falta mais. Então, olha só, nos dados da Segunda Guerra, militares mortos, 21 a 25 milhões. Eu tô falando disso de uma guerra de 80 anos atrás, hein? 21 a 25 milhões, civis, 50 a 55 milhões, as vítimas do Holocausto, né, que foram judeus e outros grupos étnicos, ciganos, homossexuais, etc. Os civis, incluindo massacres, bombardeios, as fomes, as doenças, né, que não eram as mortes diretas, mas as mortes indiretas, e um total aproximado de 70 a 85 milhões. Nós pudemos ter sido os algozes na última vida, né? A gente troca de roupa, a gente troca de corpo, mas os erros que a gente cometeu continuam tendo sido cometidos, os acertos que a gente fez são em nosso benefício, mas a gente ainda tem que consertar.
Sabe-se lá quantas pessoas a gente assassinou, com que intenção. Se nós ainda temos que fazer essa... remendar, né, esses erros que a gente cometeu. Então, aos 745, eu acho que também é importante dizer que a gente é um impacto, né? A gente sofre o impacto dessas guerras. Muitas vezes a gente se sente impotente num ponto de vista global, mas nós podemos educar as pessoas. Muitas delas dizem que não existiram guerras, que isso tudo é produto da mídia. Não, vai educar, vai estudar, vai explicar, vai trazer dados, vai debater, né? Procurar sempre a paz, não precisa ser um conflito armado. O espírita não, o espírita aprende que a paz, ela começa dentro da gente. Não suscitar a raiva, não suscitar a violência, começa dentro de casa. Então, aquele que suscita a guerra para proveito seu, né? Os grandes governantes, a gente se sente impotente, queria acabar com tudo, com todas as guerras, enfim, trazer a justiça que a gente acha que é certa. Essa pessoa vai responder por isso. Esses governantes vão responder por isso, por cada uma das vidas que eles tiraram. Grande culpado é esse. Muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, assim, vai haver justiça. Vai haver justiça, porque Deus é justo, Deus é perfeito. A providência divina sabe de tudo. Nós somos homens e mulheres do passado, responsáveis pelo bem e pelo mal que praticamos, como eu comentei, tentando nessa existência reparar os danos que a gente fez. E se a gente não mudar e trazer a nossa paz interior, e na maneira como a gente trata as pessoas, na afabilidade, na doçura, no estudo, no carinho, no amor, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros. Então, basicamente, por que ainda existem as guerras? Nos mundos superiores, elas vão se extinguir, porque essa ainda é uma condição moral do homem, né? De uma humanidade orgulhosa, egoísta, violenta, ignorante, ambiciosa, doente, né? Então, um dia que nós entendermos que não precisamos usar da força da violência para atingirmos algum bem, algum objetivo, né? Quando a gente não tiver que impor nossas ideias através de domínio, de escravidão, da brutalidade, aí sim a gente vai estar num mundo melhor, né? Então, Chico Xavier disse, né, que a paz reinará, pelo Espírito de Emmanuel, a paz reinará na terra quando os homens se reconhecerem como os irmãos. Então, orando, mandando energias para a família da minha amiga, por todos aqueles que infelizmente se encontram numa situação de um conflito, de não saberem se hoje vão conseguir dormir, amanhã comer, se vão estar seguros, mas que a gente torce para que esses governantes estejam bem amparados, as pessoas que cometem as decisões, eles acordem mais dispostos em fazer o bem, em encerrar esses conflitos, e quem está no meio dessa situação, que sinta a nossa paz, que sinta o nosso amor, que sinta a energia que sai do nosso coração, para que um dia tudo isso acabe e a gente consiga viver num mundo de amor e paz. É isso, essa era a mensagem que eu queria deixar hoje. Um grande abraço para vocês, meus irmãos, fiquem com Deus.